Coisa no final, se tiver algum aviso, aí o pastor Luiz, tá? Passa para os amados aqui. Queridos, vamos lá. Eu quero pedir para você, por gentileza, abrir a tua Bíblia em Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo de número 13. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Quem está com o coração aberto aí para ouvir a palavra do Senhor? Aleluia. Todo mundo achou? Diz assim: E teve Davi conselho com os capitães dos milhares, ou capitães de 1000, e dos 100, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, e com eles nas cidades dos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação: Se assim fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou Davi todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o nome, a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre o carro novo da casa de Abinadab, e os Aiô guiavam o carro novo. Amém? Só até aqui, fecha os teus olhos. Louvado seja Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te louvar porque a tua palavra não volta vazia, e a tua palavra é viva e eficaz. E eu quero pedir a ti, ó Deus, que nesta noite o Senhor continue falando conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale conosco nas áreas que nós precisamos ser tratados, moldados, avivados e cheios da tua presença. Visita as nossas vidas. Nós apresentamos esta palavra, eu apresento o coração do teu povo, eu apresento a minha vida, que o Senhor me dê graça para transmitir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, à tua igreja, para a honra e glória do teu nome. Usa-me pela tua graça e fala com o teu povo, para a edificação do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pode se assentar. Hoje nós vamos continuar falando sobre família, mas eu peço que o Senhor nos dê a graça de abordar essa mensagem, talvez em áreas da tua vida que você precisa corrigir algumas coisas. E aí Deus me deu um tema para essa mensagem. Preste atenção aqui, ó. Por que muitos planos não dão certo? E aí eu coloquei uma observação: corrigindo a rota. Vou repetir mais uma vez. Por que muitos planos não dão certo? Corrigindo a rota. Eu quero falar sobre o projeto de Davi, de levar a arca do Senhor, que estava na casa de Abinadab, em Quiriate Jearim, e ela permaneceu lá, irmão, durante muitos anos. Eu sei que a maioria aqui conhece essa história, mas eu quero entrar com você nessa história com alguns detalhes. E eu quero começar essa mensagem falando para você por que o projeto do rei Davi não deu certo.
Porque nesse capítulo aqui, é logicamente que nós estamos falando de crônicas, mas eu já quero pedir para você abrir a tua Bíblia, por gentileza, lá em 2 Samuel 6, abra aí, 2 Samuel 6, abra o texto que nós vamos falar dele já já. Eu quero falar para você por que Uzá, ele foi morto, por que os bois tropeçaram, por que o projeto de Davi não dá certo, se entre aspas, ele foi humanamente falando, vou repetir para você entender, humanamente falando, até bem elaborado. Porque Davi faz um projeto, preste atenção, vamos lá, vamos entender algumas coisas aqui. A arca, querido, ela estava fora de Jerusalém, somando o reinado de Saul, o tempo que Davi começa a governar em Judá, depois ele se torna rei em Jerusalém, todo esse período, e aí você vai identificar isso em 1 Samuel e depois em 2 Samuel, aí no capítulo 6 você vai entender a história, e depois mais em crônicas, você vai analisar e são aproximadamente 70 anos, diga 70 anos, 70 anos, a arca ficou lá, abandonada, e um tempo atrás, o bispo me deu a oportunidade de estar pregando aqui, eu falei sobre a arca, quando a arca sai de Jerusalém, não sei se você lembra do tema dessa mensagem, nós falamos um pouquinho sobre a importância da arca, porque a arca era uma aliança com Deus, e aí Davi faz o projeto, o texto diz, preste atenção, o texto diz que Davi convoca lá em Samuel, eu vou ler aqui para você, amém? Vocês estão comigo aí, amém? Então vamos lá, 2 Samuel 6 diz assim, e tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, ou seja, o texto aqui está dizendo que eram 30.000 homens, mas quando você vai estudar a fundo, você vai identificar que eram mais de 70.000 pessoas, irmão, é muita gente, meu amado, é mais ou menos aí em torno desse evento do Tecem, sabe, que é desse que a gente teve aí, é mais ou menos isso para você entender. 70.000 pessoas. Davi convoca essas pessoas, Davi pega o povo e Davi sai lá de Queriate Jearim e vai para Jerusalém. Esse era o projeto. Qual era o projeto? Levar a arca para Jerusalém. Por quê? Porque a intenção do coração do rei Davi era boa. Ele tinha o projeto, ele monta o projeto, ele faz o projeto, ele tem a ideia, ele põe o plano em prática. Aqui também Davi estava começando o seu reinado como rei de Israel, então ele estava fazendo aliança com o povo, conhecendo os príncipes do povo, os capitães, os servos, todo o povo, e ele também queria trazer principalmente a arca de Deus para Jerusalém. Agora, por que Deus não aceita isso? E eu quero trazer esse texto para você entender porque que muitas vezes o nosso projeto, ele não dá certo. Os nossos planos não dão certo. Porque que às vezes a gente até ora e as coisas não vão como a gente quer, da maneira que a gente espera que seja. Eu quero entrar aqui no texto, mas eu não vou ficar aqui, querido, pontuando os erros de Davi e colocando fardo em Davi. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Eu quero analisar o texto para você entender aonde o Espírito de Deus vai nos levar em nome de Jesus. Então vamos lá. Ele faz todo o projeto e aí olha que coisa tremenda. Eu entendo aqui, eu coloquei algumas pontuações aqui para a gente entender. Davi ele cometeu alguns erros primeiro, por falta de princípio, se você puder anotar, anote. Por falta de princípio dentro do planejamento. Ele teve o planejamento, mas ele quebrou os princípios dentro do planejamento. Segundo, Davi errou por causa da ansiedade. Porque Davi estava muito ansioso para levar a arca para Jerusalém. Porque a arca estava há 70 anos fora de Jerusalém. Então Davi queria a todo custo levar a arca de volta para Jerusalém. Outra coisa, ele erra a sua logística, porque ele faz uma logística que Deus não recebe. E segundo, ele faz isso para poupar tempo. Aí daqui a pouquinho eu vou falar para você por quê. É engraçado assim, porque eu estava estudando assim, pegando algumas coisas um tempo atrás, e eu falei, Deus, agora eu entendi por que Davi
ele erra aí, porque ele quer poupar tempo. Então esse negócio de fazer as coisas e querer poupar tempo e trabalhar na ansiedade atrapalha a glória de Deus se manifestar. Atrapalha o projeto de Deus se manifestar. E aí eu quero falar o primeiro erro que ele cometeu. Vamos lá. Primeiro, olha que coisa interessante. Vocês estão comigo aí, amém? Diz assim, ó. Quem está aí no som? Quem está aí que eu não estou vendo? Davi, me ajuda aí, filho, por favor. 1 Crônicas 13:1. Olha que diz assim, ó. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Amém? Versículo 2, vamos lá. Vocês estão lendo aí na televisão, queridos? E disse Davi a toda a congregação: se bem vos parece, vamos se atentar aqui ao detalhe do texto, amém? Eu quero que você se atente ao detalhe do texto para você raciocinar comigo. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas nas suas cidades, e nos seus, vamos lá? E nos seus ares, e tomemos a trazer para nós a arca de Deus, porque não buscamos ali nos dias de Saul. Você está vendo Davi consultar quem aqui? Deus ou o povo? Vou perguntar mais uma vez. Você está vendo Davi consultar quem aqui? Deus ou o povo? Agora, você vê, o texto está dizendo que Davi, eu vou ler na minha linguagem, e teve Davi conselho. Davi vai buscar conselho dos capitães, dos chefes de centenas, de milhares e dos príncipes de Israel, porque ele... Uma coisa para você entender, ele havia acabado de assumir o reinado de Jerusalém, irmão. E aí, Davi, ele era um homem que buscava a direção de Deus. O que é estranho é que se você for estudar a biografia de Davi, você vai reparar que Davi, ele sempre buscava Deus nas suas decisões. Mas nesse projeto aqui, nesse capítulo, ele não busca. Ele busca a direção dos homens. E é o primeiro erro que ele comete quando ele vai fazer algo, porque Davi ele vai buscar conselho. Olha o que ele diz no versículo 2, ó. Ele diz assim, ó: e disse Davi a toda a congregação: se bem vos parece, e se isso vem de Deus. Ou seja, ele coloca uma hipótese: se isso vem de Deus, então Deus está no negócio. Não é normalmente assim que crente faz? Senhor, me dá um sinal, Senhor. Senhor, Deus, eu preciso ver alguma coisa. Lembra de Saul quando ele vai consultar lá a pitonisa lá, a adivinha lá em Endor lá? O que o texto está dizendo? Que ele vai consultar ela, ele sai da sua cidade, vai lá para Endor, e ele começa a consultar aquela feiticeira, e a feiticeira começa a ver as coisas e falar para ele. E aí o texto diz assim: entendendo Saul que era Samuel. O texto diz que ele entendeu. O texto não diz que era Samuel, embora tenha alguns pastores que dizem que é ali. Tem pastor crendo nisso, infelizmente. Mas o texto diz assim: entendendo Saul que era Samuel. O texto não está dizendo, mas ele entende que é Samuel. Porque tem gente que muitas vezes quer entender o que quer. Às vezes ouve a direção humana, mas não ouve a direção de Deus. E eu vim aqui te dar um alerta nesta noite: ouça a voz de Deus nos seus projetos, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai realizar. Porque se você buscar, mas pastor, eu estou buscando, Deus não falou comigo ainda, então espera a direção de Deus, porque a direção de Deus ela é certa para a tua vida, se você obedecer a voz do Senhor. Aleluia! Querido, como é difícil nós ouvirmos a direção de Deus, porque tem coisa que a gente às vezes vai orar e Deus demora para responder sim ou não. Sim ou não? Mas às vezes a gente tem paciência para esperar? A gente tem paciência para esperar? A gente não tem. A gente fala: não, Deus está no negócio. Para que buscar sinal, pastor? Pastor, para que buscar a confirmação de Deus? Eu sou inteligente para fazer,
eu sei, eu fiz a matemática, eu sei como é que é, eu sei como que faz. Pastor, eu estudei tantos anos, eu sei, eu paguei a faculdade. Pastor, eu paguei, eu gastei uma nota para fazer. Agora a minha vida profissional não anda. Busca a direção de Deus, Ele vai te dar uma direção e você não será desamparado. Aleluia. Estão entendendo? Diga amém. Segundo erro, o texto diz, e eu quero que você vá lá, por gentileza, 2 Samuel 6, deixa marcado aí em Crônicas, vá lá em 2 Samuel 6. Olha o que o texto diz aqui. O texto diz assim, ó, 2 Samuel 6, versículo 3. Puseram a arca de Deus aonde? Em um carro o que, velho? Puseram a arca de Deus em um carro o que? Novo. Como é que Deus não recebe um projeto que está num carro novo? Hã? O carro era velho ou era novo, gente? Era novo. E aí, quando você pesquisa o texto, você vai analisar algumas coisas. Por que Davi... Primeiro, Davi diz assim, como é que a gente vai carregar a arca? E aí você vai descobrir por que Davi, ele carrega a arca num carro novo. Era um carro de boi novo. Quem aqui já viu imagem de carro de boi, depois você pesquisa lá que você vai ver como era um carro de boi, né? E aí, por que Davi coloca a arca num carro de boi? Porque a distância, preste atenção, a distância de Queriate Jearim para Jerusalém era entre 14 e 20 quilômetros. Está dando para entender? Entre 14 e 20 quilômetros. Eu queria 4 candidatos aqui, rapidinho, 4 homens candidatos. Mas tem que ser rápido, porque eu preciso finalizar a mensagem. Está faltando isso. Aleluia. Fazer cara de sacerdote, né? Tira a touca, filho. Você é sacerdote. Tira o boné também, você é sacerdote. Isso, faz cara. Vem pra frente aqui, ó. Você vai ser sacerdote agora. Já ia ser fumegado já, se fosse lá na época de Davi. Brincadeira. Vira pra lá, ó. 2 pra lá, vem aqui 2 aqui. Vira pra lá também. Qual era a direção de Deus? Pega a arca aí, gente. Põe a arca no ombro aí. Eu não fui pesquisar quantos quilos a arca pesava, mas a arca era pesada. 14 km, 16 km, a pé, num sol de rachar. O rei Davi ansioso, 70 mil pessoas. Ah não, esse negócio aqui está muito antiquado, não dá para levar assim não. Vamos arrumar um jeito de levar. Imagina, querido, andando com a arca e outra, 4 pessoas para levar a arca. Ou seja, o que eles precisavam ter, os sacerdotes? Sinergia, equilíbrio, amém? Coordenação motora. Tinha que ter tudo isso para levar a arca, sim ou não? Cansava ou não cansava, sim ou não? Outra coisa, não tinha que ser sacerdote, só os sacerdotes podiam tocar na arca. E aí, meu querido, sabe o que acontece com Davi? Parece que Davi tem uma amnésia na sua cabeça. E ele diz assim, carregar a arca de 14 a 20 quilômetros até Jerusalém, isso vai demorar meses e meses, porque vai demorar 70 mil pessoas no deserto, um calor desenfreado, vai ser um sacrifício muito grande. Pega esse negócio e coloca num carro novo. O carro é novo, Deus vai receber, está novinho. Olha aqui, Deus, recebe um carro novo na tua presença. Foi um sacrifício comprar esse carro, eu paguei um preço alto. E Deus está lá do céu dizendo assim, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Ah, mas o projeto é lindo, mas eu não aceito. Ah, mas a ideia é linda, mas eu não aceito. Mas por quê? Porque está ferindo princípios. Então, cara de sacerdote, eu vou aplaudir os sacerdotes aqui, amém? Obrigado. Vai lá, Deus abençoe. Por que Davi ficou ansioso? Porque ele tinha pressa. Ele tinha pressa de levar a arca para Jerusalém. E aí, por que Uzá é fulminado, ou é morto, melhor dizendo?
Porque o texto diz que levar a arca, e você já sabe, talvez saiba disso já, levar a arca em um carro de boi não era costume de Israel. Era um costume que feria a ordenança de Números e Levítico, porque a ordem de Deus era para que fosse levado nos ombros do sacerdote. Ou seja, esse era um costume filisteu. Os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Saul, querido, foi vencido pelos filisteus, porque quando ele vai buscar a profetisa Endor, ele está tão desesperado, porque ele não queria ser derrotado pelos filisteus, porque Saul sabia que o seu reinado ia ser arrebatado, porque Deus havia o reprovado, e então Davi conhecia os filisteus, sabia quem era, mas mesmo assim, ele segue o exemplo e o costume filisteu. E aí eu quero parar aqui e falar uma coisa para você. Sabe por que muitas vezes o projeto da igreja, de famílias, de pessoas não dá certo? Porque ao invés dela seguir a direção do Senhor, ela quer seguir a direção do ímpio, ela quer copiar o ímpio, ela quer copiar as pessoas, ela quer copiar o A, o B, o C. E às vezes nós vamos buscando modelos, nós vamos buscando recurso, nós vamos buscando situações e achando assim, mas Deus vai estar no negócio. E Deus está dizendo, eu não estou. Mas por quê? Porque você precisa nós precisamos fazer conforme a palavra de Deus nos orienta, conforme a direção correta de Deus. Ah, mas vai demorar, vai ter sacrifício, vai ter que ser sacrifício. Você vai se sacrificar, mas a honra de Deus virá sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Não abra mão dos valores que Deus colocou dentro da tua casa. Não abra mão dos valores que Deus tem colocado na nossa casa, não negocie. Ai, mas o vizinho faz tão bonitinho, pastor. Ele deu um jeitinho. Você não vai dar jeitinho, vai pelo jeito certo. E você vai ver a honra de não negociar. A igreja está negociando princípios e nós não podemos negociar os princípios da palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu quero trazer para você a consciência, porque Davi recebeu a consciência. E na hora que nós olharmos aqui a consciência de Davi, eu não sei você, mas a vontade que dá é de sair correndo. Tamanha é aquilo que Deus faz, você vai ver já já. Você entendeu por que ele foi reprovado? Sim ou não? Tinha tamborim, tinha gente, tinha príncipe, tinha capitão, tinha dança, tinha festa. E é tremendo, esse dia nós recebemos aqui o pastor Rogério, foi quando? Semana retrasada. E ele estava aconselhando um jovem aqui da igreja. E ele falou uma coisa tremenda para o jovem, falou assim, filho, quando Davi foi levar a arca para Jerusalém, tinha festa, tinha tudo, né? Você estava, pastor Luiz, nessa ou não? O pastor Luiz estava, né, pastor Luiz? Tinha festa, tinha tudo, mas... Ele colocou uma observação que eu achei interessante. Ele falou assim, quando o texto diz que a arca tropeça, é porque o próprio Deus fez os bois tropeçarem, porque o próprio Deus colocou o pé ali. No original quer dizer isso, que Deus coloca o pé para os bois tropeçarem. E Uzá não tem culpa de nada, viu, irmão? Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Ele não tem culpa de nada. Às vezes eu vejo gente sentando a lenha em Uzá, coitado. Se você for estudar, você vai ver que possivelmente ele nem era sacerdote levita. Ele foi fazer por cuidado, ele está ali, o rei está lá, quem está lá com ele é o rei. A arca vai cair, o que o cara faz? Vou pegar a arca. Pagou o preço pelo erro do rei, porque o rei era o líder, o rei era o que conduzia, ele era o rei, Davi não era um menino, era o rei. Aleluia! Aleluia! Posso falar uma coisa aqui? Nós temos que tomar cuidado com os erros dos nossos filhos, amém? Porque os erros dos nossos filhos é responsabilidade nossa, porque os nossos filhos às vezes não têm autonomia para tomar as decisões corretas, então cabe a nós que somos pais, direcionarmos os nossos filhos para que eles tomem as decisões certas, para que eles não morram lá na frente. Então eu quero dizer a você, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê unção, que Deus te dê capacitação para você liderar a tua casa, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vocês estão comigo aí? Agora vamos entender aqui, ó. Por que Davi corrige a rota?
Por que que Davi corrige a rota? Quando Uzá morre, Davi para a comitiva. Para tudo. E aí, eu quero ler junto com você. Pega aí a tua Bíblia. Coloca para mim, por gentileza, Davi. 2 Samuel 6:8. Por que que ele corrige a rota? Diga assim: eu vou corrigir a rota. Diga: eu vou colocar as coisas em ordem. Diga: eu vou trazer um novo rumo na minha vida. Diga: Deus vai me dar uma direção. Diz assim, ó: e Davi se contristou porque o Senhor abrira a rotura em Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Versículo 9. Aí que eu quero parar aqui, ó. Olha o que o texto está dizendo aí. E fez o que, Davi? E temeu Davi ao Senhor. Leia comigo. E temeu Davi ao Senhor. É aqui que ele começa a corrigir a rota. Baixa só um pouquinho, Márcio, por favor, filho. Para poder me ouvir melhor aqui. E temeu Davi o Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que o temor é o princípio do que? Da sabedoria. Todo projeto que há temor, a gente corrige a rota. Amém? Todo planejamento, todo projeto, toda a direção que você tem temor, se no teu coração tiver temor, você vai corrigir a rota. E Davi começa a corrigir a rota. A Bíblia diz que Davi fica com o seu coração angustiado e triste, e o texto diz assim: e temeu Davi ao Senhor. Aí Davi teme, diz assim: não, eu não vou levar a arca para Jerusalém não. Deus não recebeu esse negócio, Deus não recebeu esse projeto, eu não vou levar. Leva para a casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que a arca vai para a casa de Obed-edom. E aí que entra como Davi começa a corrigir a rota. Porque talvez você nunca escutou isso, você só escuta dizendo assim: mas a arca estava na casa de Obed-edom, e Obed-edom foi extremamente abençoado, e prosperou a casa de Obed-edom. Glória a Deus. Mas enquanto Obed-edom estava prosperando, Davi estava dizendo: eu preciso corrigir a rota, eu preciso mudar esse negócio. Davi estava lá, arrependido, triste, angustiado, dizendo assim: Deus não recebeu, então eu vou corrigir essa situação. Foram quantos meses, irmãos, que a arca ficou na casa de Obed-edom? Quantos meses? 3 meses. Davi estava lá fazendo o quê? Corrigindo a rota. E aí, eu quero provar isso para você. Deixa aberto que eu vou voltar aqui. Amém? Olha só. Vamos agora para 1 Crônicas 15. Vocês estão comigo aí? Deixa marcado aí em Samuel 6 para você entender esse negócio aqui, que esse negócio está ficando bom. 1 Crônicas 15. Deixa marcado 2 Samuel 6. Vamos para 1 Crônicas 15 agora. Aleluia. Diga aleluia aí, querido. Aleluia. Aleluia, Jesus, tu és lindo. Vamos ler aqui alguns versículos comigo. Vocês estão aí, gente? A arca está lá na casa de Obed-edom. E Davi estava falando: temeu Davi. Davi estava lá temendo ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá sabedoria. E aí, amados, o que eu quero dizer para você é que talvez você errou, talvez em alguma área da tua vida. Talvez você idealizou alguma coisa, e isso que você idealizou não está dando nada certo, deu tudo errado, você já quebrou a cara. Talvez você fica se acusando, dizendo assim: mas eu errei, o diabo te acusa tanto. Mas eu vim aqui dizer para você: é noite de você corrigir a rota, e Deus vai mudar a história da tua vida e da minha vida, porque a gente erra. Davi errou, ele era ser humano como eu e você, foi ansioso, precipitado, mas ele se arrepende, e ele vai fazer as coisas direito. Dá para você fazer, dá para você começar de novo, dá para você idealizar de novo. E eu quero falar para você o que esse rei fez aqui, ó. Capítulo 15 diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi. Olha o que o texto está dizendo aí. E fez o quê? E preparou o quê? Um lugar para o quê? Para a arca
de Deus e armou-lhe uma tenda. Vamos lá, Davi, por favor. Então disse Davi, preste atenção, ninguém pode levar a arca de Deus, senão quem os... Opa, peraí. Então mudou o conceito? Não era o carro de boi? Agora, olha o que Davi faz. O que o Davi faz primeiro? Vamos preparar uma tenda na cidade. Davi vai lá para Jerusalém e fala assim, prepara primeiro lugar. Porque a arca de Deus não merece chegar de qualquer jeito. Vamos preparar o lugar. Ele primeiro vai preparar o lugar. E aí sabe o que acontece? Ele diz assim, ninguém pode levar a arca de Deus, senão quem? Os levitas. Porque o Senhor os escolheu para quê? Para levar a arca de Deus e para o servirem o quê? Eternamente. Vamos lá. E Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que o que ele tinha o quê? Preparado, aleluia. Deixa eu ver aqui, que ele tinha preparado. Aí o versículo 4 diz assim, ó, e Davi ajuntou quem? Os filhos de quem? De Arão e os levitas. Ué, mas o camarada que estava fazendo tudo errado, agora está fazendo tudo certinho. Sabe por quê? Porque houve temor no coração de Davi. Sabe o que Davi faz? Davi começa a corrigir. Davi pega o planejamento e diz assim, mas meu Deus, será que eu estava num sono espiritual tão grande que eu não consegui ver os meus erros? E aí eu acho que Davi vai lá consultar a palavra. E Davi vai consultar a lei do Senhor, dizendo, eu errei aqui, eu preciso corrigir ali, eu preciso alterar a situação ali, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí eu quero colocar aqui para você alguns outros versículos. Vamos lá. Por gentileza, pastor Davi, coloca o versículo 12 agora. Que o capítulo é grande. Nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Vamos lá. Vocês estão comigo aí, igreja? Diz assim, ó. E disse-lhes, vós sois o quê? Chefe dos pais entre quem os levitas. Porque o que Davi faz? Eu quero que você, por gentileza, chegue na tua casa, dá uma estudada no capítulo, porque o capítulo é grande e a gente vai estourar no tempo. Mas se você for ler o capítulo, você vai ver que Davi está convocando o chefe dos levitas, o chefe dos sacerdotes. Davi chama pessoas, preste atenção, pessoas que tinham consciência espiritual, que eram sacerdotes. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero dizer para nós aqui, para todos nós pastores, presbíteros, que somos sacerdotes. A palavra sacerdote quer dizer levar a presença de Deus, amém? O sacerdote é aquele que leva a presença de Deus, e eu e você, nós somos sacerdotes na igreja, nós somos sacerdotes lá na nossa casa, então o que nós temos que levar é a presença de Deus, em nome de Jesus. Então olha o que Davi está dizendo aqui, ó. Vós sois chefe dos pais entre os levitas. Aí o que ele diz? Fazei o quê? Santificai-vos, vós os irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Versículo 13. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não buscamos segundo o que a sua ordenança, aleluia, diga aleluia, igreja. Aí ele diz aqui, ó, santifiquem-se, pois, ó sacerdotes e os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel, aleluia. Será que você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Eu vou ler aqui, eu vou ler mais um versículo para você entender a história. Deixa eu achar aqui para você. Aleluia, Jesus, tu és lindo. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o versículo de número 26. Versículo 26. Olha que coisa linda, preste atenção. Agora eu achei que eu estava achando que eu não tinha grifado aqui, mas eu grifei. Davi corrige a rota, Davi santifica o povo, Davi faz todo o projeto.
Antes de eu ler o versículo 26, que é o versículo que eu quero finalizar. Pode tirar aí, pastor Davi, por favor. Nós vamos ler lá 2 Samuel para você entender o que Davi faz. Porque Davi não só santifica o povo. Davi, ele convoca o povo. Davi chama os sacerdotes. E vocês acabaram de ver que Davi, ele faz o quê? Ele conscientiza o povo. Ele começa a fazer tudo certinho. Mas Davi toma uma atitude aqui tremenda, que eu quero ler para você aqui, lá em 2 Samuel. Daqui a pouco a gente volta aqui, vamos lá. 2 Samuel, versículo 13, 6:13, diz assim, ó: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados, e dali saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava ali cingido de uma estola sacerdotal ou de um éfode de linho. Então preste atenção, aí diz assim, ó: e subindo levaram Davi todo Israel a arca do Senhor, com júbilo ao som de trombetas. Agora vamos voltar lá para o capítulo 15 novamente, e diz assim, ó, olha o que diz aqui, ó, versículo 27 do capítulo 15 de 1 Crônicas: e Davi ia vestindo um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca dos cantores, e também Davi levava sobre si um éfode de linho, e todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, com sonido de buzinas, com trombetas, com símbolos, fazendo sonidos, alaúdes e harpas. E aí, querido, eu quero falar uma coisa para você. Quando Davi convoca o povo para se santificar, para levar a arca agora nos ombros dos levitas, mas antes disso ele diz: eu preparei o lugar, eu corrigi a rota, eu fiz a coisa certa. Ou seja, quando ele vai, quando os levitas estão com a arca nos ombros, o texto diz que a cada 6 passos que eles davam, preste atenção, 6 passos que eles davam, a Bíblia diz que eles sacrificavam. Agora, olha que coisa interessante, a distância, eu falei para você, que a distância de Queriate e Jearim para Jerusalém era de quantos quilômetros? Entre 14 e 20. Agora, quando você vai estudar, e você vai ver a distância da casa de Obed-Edom, porque Davi foi buscar a arca pela segunda vez, sim ou não? Sim ou não? Ele vai buscar pela segunda vez, agora na casa de Obed-Edom. Eram 25 quilômetros para chegar em Jerusalém. 25. Anteriormente era menos, e Davi erra. Agora é mais, e Davi faz tudo certinho conforme a direção de Deus. Cada passo que Davi vai dar. E sabe por que Davi sacrifica? A primeira vez, pastor Erickson, que Davi vai sacrificar, sabe por que ele sacrifica? Para ver se ele estava fazendo a coisa certa. Só que para ele fazer isso, ele tinha que fazer conforme a lei ordenava. E para ele fazer isso, ele tinha que estar com uma estola sacerdotal, porque fazia parte do ritual do sacrifício. Se ele não usasse a estola, ele também seria um pecado, uma irreverência da parte do Senhor, carregar a arca e não estar vestido conforme a direção que Deus dava ao sacerdote. Amém? Você está entendendo aqui? Fique em pé que eu quero terminar essa mensagem falando um negócio com você aqui. Tem coisa que quando a gente começa a fazer dá errado. E tem coisa que a gente precisa refazer, que a gente precisa começar de novo, do zero, fazendo tudo com princípio, fazendo tudo com ordem, fazendo tudo como Deus ordena. Tem coisa que você talvez vai começar
E eu vim trazer uma palavra para você de consciência, amém? Para você entender uma coisa, conserte a tua rota, conserte a rota do ano de 2020. Talvez você está colhendo frutos dos teus erros do ano de 2019, mas eu vim aqui como profeta de Deus dizer a você, aleluia, que toda acusação da tua vida está caindo hoje. Deus está anulando da minha e da tua vida. Deus vai passar uma borracha aqui. Ah, eu errei, eu pisei na bola. Ah, eu não fiz conforme, eu errei, eu achei que estava fazendo certo, fiz tudo errado, foi tudo por água abaixo. Então Deus está mandando você, refaça esse negócio aí. Aleluia. Refaz esse negócio aí. E é engraçado, olha, eu nem tinha lembrado, nós estamos no ano do quê? Eu estava preparando a mensagem, eu nem lembrei do ano da reconstrução, e Deus me fez lembrar agora. Nós estamos reconstruindo o quê? Oração, valores, gratidão, princípios, santidade, trabalho, comprometimento, sensibilidade, amém? O que você precisa consertar na tua casa, na tua família? E tem coisa, Deus está falando comigo aqui, tem coisa que você vai fazer no silêncio, viu? Sem tocar trombeta, faz quietinho, faz bonitinho, ninguém vai ver, mas na hora que esse negócio crescer, vai crescer igual o bambu, vai crescer. Porque tem coisa que primeiro precisa crescer para baixo, para depois crescer para cima. Davi faz tudo certo, sim ou não? Sim ou não, gente? Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, Deus pega na nossa mão e nos leva. Eu vou ler esse versículo aqui, se você não der glória, amém? Eu vou jogar água em você, estou brincando. Aleluia. Pastor Davi, me ajuda aí, filho, por gentileza. Oh, Jesus, diga e ajuda o teu servo, Senhor. Ajuda eu a achar esse versículo, meu Deus. Foi? Deixa eu ver se é 26. É isso mesmo. Acho que eu que estou precisando usar óculos. Põe o 26 aí, pastor Davi. O negócio está na minha cara, irmão. Já li 3 vezes e não achei. Aleluia. 15, 26. Ele fez direitinho, sim ou não? Olha o texto aí, ó. Vamos lá? 1, 2, 3. E sucedeu que... Calma que você não leu alto. E sucedeu que... Ajudando quem? Deus quem? Os levitas que levavam o quê? A arca da aliança. Vamos ler mais uma vez bem alto. Vamos lá. E sucedeu que... Ajudando quem? Deus. Agora não era mais os capitães, agora não era mais os príncipes, agora não era mais o povo. Davi não estava buscando mais conselho em ninguém, Davi estava buscando conselho em Deus. Aí sabe o que Deus faz? E o texto diz, e ajudando Deus, porque o texto diz, agindo Deus, quem impedirá? Amém? A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O controle das nossas vidas está na mão de Deus, ajudando Deus. Deus vai nos ajudar nessa. Receba a ajuda de Deus aí, receba a ajuda de Deus aí, recebe a ajuda de Deus aí, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Aleluia! A melhor coisa da igreja, a melhor vitória na igreja é quando ela tem a ajuda de Deus. Ela não tem a ajuda do político, ela não tem a ajuda do gerente, ela não tem a ajuda do agente de empréstimo, ela tem a ajuda de Deus. E Deus está conosco, Deus está com você e Deus vai nos ajudar. Se nós tememos ao nome dele. Amém, igreja? Vamos orar? Feche os teus olhos.